Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu sou o Emanuel Natan. Sou Emanuel Natan. Vai cantar um louvor aí para nós iniciar a live de hoje? Sim. Irmãos, hoje nós temos um estudo sobre o falar em línguas, amém? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o falar em línguas. Emanuel Natan quer cantar um louvor aí, ó. Graças a Deus, né? Obrigado, Emanuel Natan. O Emanuel Natan me fez um fundo musical aí no teclado. Amém, irmãos? Ele gosta muito de tocar. Às vezes ele pega o violão. Ele tem um violãozinho pequeno ali que ele pega. E daí ele quer me acompanhar. Em nome de Jesus, ele vai ser um levita da casa do Senhor, né? Boa noite, irmã Claudete Silva, irmão Luiz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos estudar sobre o dom de falar em línguas. Tá, meu filho? Procura lá que tu acha lá a live, tá? E compartilha, tá? Vai lá no Face do papai lá. Amém? Vamos compartilhando aí, irmãos, tá? Para as pessoas interagir com nós aí. E saber, né? Descobrir aí. Vamos abrir as Bíblias, irmãos. Quem tem caneta, anota aí. Né? Em Atos. Começar em Atos. Atos 2, 4, irmãos. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Amém, irmãos? Então, filho, dá licença, tá? O pai tá na live, tá? Pede lá pra Nicole. Meu filho agora tá... Amém, irmãos? Eu tenho aqui um estudo. É mais relevante ser cheio do Espírito Santo do que falar em língua. No entanto, esse dom é parte integral e importante do recebimento do Espírito Santo, irmãos. Irmãos, o falar em línguas é o sinal, né? A pessoa que fala em línguas quer dizer que ela recebeu o Espírito Santo, amém?
devemos clamar a Deus, pedir, né, para nós aceitar o Espírito Santo, né? A palavra do Senhor diz assim: e aceitaram para que aceitem, né, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, aqueles que creem, que foram batizados, Jesus já concedeu, né? Ele disse: eu vou para o Pai, né, e vos enviarei o Consolador. Então, antes de Jesus ser glorificado, não tínhamos liberdade de ter o Espírito Santo, né? Então Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou, né, e foi ao Pai, foi glorificado. Então ele prometeu e ele enviou o Espírito Santo. Só que cabe a nós receber. Amém? Temos que orar para que nós possamos abrir a mente, o coração, para receber o Espírito Santo. Temos que receber. Está em nós receber. Deus já deu, né? É errado orar assim: Senhor, dai-me o Espírito Santo. Porque Ele já deu, já enviou. É nós que temos que receber, né? A palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Às vezes, por que eu não recebi? Porque estamos no pecado. O Espírito Santo, ele habita em nós se nós estivermos livres do pecado, né? Tiver com o corpo limpo, puro, né? E o que é as impurezas, né, irmãos? A Bíblia explica isso, né? Quem conhece a Bíblia sabe quais as impurezas que não permitem o Espírito Santo entrar em nós. Amém? Nós vamos continuar. Então, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós, disse Paulo em 1 Coríntios 14, 18. Amém? Amém, irmãos? Temos aqui, na Bíblia, né? Só conferir aí. O dom de línguas não existe mais, eu pergunto para vocês. Muitas pessoas acham que não existe, né? E há quem diga, irmãos, o dom de línguas não existe mais, pois a Bíblia diz que as línguas cessaram. Tem uma passagem, irmãos, que muitas pessoas usam argumento para dizer isso, que o dom de línguas não existe mais. Minha amiga Débora, seja bem-vinda, Débora Cavalheiro, perdão, sempre erro, né? Seja bem-vinda, amém? Irmão Gilberto, amém? Então, né, o dom de línguas não existe mais, pois a Bíblia diz que as línguas cessaram. Essa passagem tem pessoas que dizem, né? Mas nós vamos analisar, tá? Analisemos a seguir a passagem das Escrituras utilizadas como base para esse argumento. Quer ver? Vamos ver aqui, 1 Coríntios 13, irmãos. 1 Coríntios 13, 8 ao 12. Né? Diz assim, o amor nunca falha. Amém? Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Por isso que dizem que as línguas não tem mais. Eles usam essa passagem aqui para argumentar, né, irmãos? Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, né? Mas quando vier o que é perfeito, Jesus, então o que o é em partes será aniquilado. Amém? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, disse Paulo, né? Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Bem, irmãos, essa passagem aqui é muito importante, muito boa. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 8.
Aqueles que acreditam que o dom de línguas não existe mais, argumentam que a Bíblia é perfeita. Como é que então, né? Logo porque o termo em sua forma, veja bem, completa, não precisamos mais dos dons sobrenaturais. É o que argumento. Claro, a palavra de Deus é perfeita, porém o nosso entendimento, irmãos, a respeito dela, que é imperfeito. Amém? A Bíblia sempre foi e sempre vai ser perfeita. Nosso entendimento que não é perfeito. Ainda vemos por espelho, disse Paulo, em enigma, de acordo com os versículos, quando vier o que é perfeito, né? Veremos face a face e não parcialmente, posto ser bastante evidente o fato de ainda não vermos em tonalidade, é óbvio também que aquilo que é perfeito ainda não veio. Hein, irmãos? Então, algumas pessoas dizem que o dom de línguas cessou, mas não é manifesto, mas não se manifestam com relação ao dom da palavra, da ciência ter desaparecido, né? Como é que desaparece uma coisa e outras não, né? As profecias não falharam, né? Os dons de línguas não cessaram, irmãos. Dom de línguas tem, sempre teve, sempre vai existir, amém? De fato, um dia as línguas cessarão, sabia? Mas aonde, irmãos? No céu. Lá não vamos precisar mais falar em línguas, sabia? No céu não haverá necessidade de usar esse dom. Paulo afirmou, irmãos. Paulo afirmou isso. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Irmãos, uma vez me falaram assim, que esse dom de falar em línguas, não, isso aí estão interpretando mal a Bíblia. O dom de falar em línguas é uma pessoa aprender a falar inglês, falar italiano, falar francês. Esse é o dom. Não, irmãos, não tem nada a ver. Se fosse assim, irmãos, daí não estava escrito isso aqui, ninguém, tá? 1 Coríntios 12, 2, né? Ninguém, diz assim, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Então, se fosse uma língua assim estrangeira, né, por assim dizer, digamos o inglês, teria alguém que entendia, né? Os ingleses iam entender, né? Os americanos lá. Só um exemplo estou dando, né? Mas aqui diz, porque ninguém o entende. Então quer dizer que essa língua é a língua dos anjos, é a língua estranha. Amém? Ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. Amém? 1 Coríntios 14, 2. A tradução da Bíblia de James Moyford afirma que quem fala em línguas diz segredos divinos. Amém? No Espírito. No paraíso não haverá mais, irmãos, quaisquer mistério ou segredo. Portanto, não será necessário falar em línguas, enquanto estivermos deste lado do céu. Todavia, as línguas não cessarão, enquanto estivermos aqui na terra. Amém? Só depois que Jesus vir arrebatar a igreja, nós estiver lá em cima, daí sim. Daí, meu amigo Eduardo, Dudu, como é que tá, meu irmão? Paz do Senhor? Um dia quero te levar para a igreja,
junto comigo. Um dia tu vai... Jesus te ama, tu sabe disso, né? Jesus te curou aquela vez. Se lembra? Que eu orei por ti, tu tava com um problema nas costas, né? Coluna, não sei o que era, né? Jesus te curou. E Ele te ama. Ele quer te curar de muitas coisas, sabia? Um dia eu quero te levar na igreja, meu irmão. Um dia tu vai junto comigo. Amém? Oh, glória. Seja bem-vindo, Dudu. Amém? Estou falando aqui sobre o dom de línguas. Amém? Um estudo. Então aqui, ó. É necessário que todos falem em línguas? Eu pergunto. É necessário ou não é? Vamos lá. Há também aqueles que creem no dom de línguas, porém não acreditam que ele seja necessário para todos os cristãos. Né? Eles utilizam como argumento a segunda parte do versículo 30 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Falam todas diversas línguas. Todavia, qualquer pessoa pode descontextualizar isso. Uma parte de um verso ou até mesmo o versículo inteiro das Escrituras, sabia? As pessoas, às vezes, né? A fim de provar uma teoria. Então, o que devemos fazer, irmãos? Devemos ler toda a passagem para compreender o seu real significado. Às vezes, as pessoas pegam um versículo e fazem daquele versículo, tentam provar várias coisas em cima daquele versículo, não lê o contexto inteiro. Amém? Vamos estudar 1 Coríntios 12, 27 ao 30. Amém? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém, irmãos? Cristo é o cabeça, nós somos membros do corpo dele. Cada membro, irmão, tem uma função no nosso corpo, dando um exemplo. A unha, o cabelo, o ouvido, né, o olho. Cada membro tem uma função no corpo. E assim é a igreja, o corpo de Cristo. As pessoas acham que ir na igreja, ficar sentado na cadeira, ouvindo o pastor, basta. Deu. O pastor faz uma oração, sai, vai para casa. Deu. Na terça, ou na quinta, ou na quarta. Fica sentado, louva a Deus, canta, né, recebe uma oração e deu. Tu já viu um membro do teu corpo não fazer nada? Até mesmo a nossa unha, irmãos, tem função. Né? Seja para coçar aqui, coçar ali, ou, né? Todos nós temos funções. E daí existem dons ministeriais, que é do ministério, e dons espirituais, né, que vem do Espírito. Mas cabe a nós exercer, descobrir nossos dons e exercer. Pedir a Deus. Amém? Descubra o seu dom. Né? Então vamos lá. Ora, vós sois o corpo de Cristo, né? E seus membros em particular. Isso está em 1 Coríntios 12, irmãos. Versículo 27. Tá? Vamos continuando. Versículo 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolo. Está escrito. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. O que é doutores, irmãos? Doutores é aqueles que estudam a Bíblia, que conhecem a Bíblia, que fazem estudos. São os doutores, né? Tem muitos por aí. Tem muitos fora, às vezes, das denominações, que tem esse dom. Né? Se você tem, volte para a igreja, vá e ajude seu pastor, amém? Depois, milagres só. Depois, dons de cura. Oh, glória. Governos e variedade de línguas.
porventura, versículo 29 vai dizer assim, ó, porventura são todos apóstolos? Pergunta, né? Paulo está perguntando. Pergunta para nós também, para a igreja de hoje, né? Também. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Irmão, o teu ouvido, a função do teu ouvido é ouvir, né? Teu ouvido não pode enxergar. Isso que Paulo está dizendo. Teu olho não pode falar, né? Tua mão não pode caminhar. Teu pé não pode pegar. Né? É um exemplo, né? Claro que tem pessoas que são deficientes que já conseguem pegar muitas coisas com os pés, né? Mas é só um... Entendeu, irmãos? Paulo quer dizer isso aí. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, né? Claro que não, né, irmãos? Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Né? No versículo 28, Paulo falou a respeito dos dons ministeriais. Isso é dons ministeriais, né, irmãos? Ministério. Profeta, apóstolo, né? Evangelistas, estabelecidos por Deus para a igreja. Ser um apóstolo não é um dom espiritual. Amém? É sim um ofício ou um dom ministerial, irmãos. Ser um profeta não é um dom espiritual também, mas sim um dom ministerial, irmãos. O profeta de hoje, né, ele profetiza aquilo que está na Bíblia. Um profeta de verdade, irmãos. Existem muitos enganadores. Tá? Saem aí, eu profetizo. Tem pessoas que profetizam até coisas ruins. Eu profetizo, eu vejo que tu vai sofrer um acidente assim, assim. Isso não é bíblico. Profecias, irmãos, estão na Bíblia. Promessas, existem 8.000 promessas na Bíblia. Então, tu quer profetizar na vida da pessoa, profetiza biblicamente. Né? Seja bíblico, sempre, tudo. Claro que tu pode profetizar coisas boas. A palavra do Senhor diz que temos que julgar as profecias e não o profeta. Se um pastor, ou um irmão, um obreiro, profetizar algo para ti, tu receba em nome de Jesus. Receba aquilo e guarde para ti. E julgue a profecia e não o profeta. Né? Espere e vê se vai acontecer. Se acontecer, veio de Deus. Tá? Isso é coisa boa. Não existe profecias ruins. Um homem de Deus ele não vai profetizar coisas ruins. Porque a palavra do Senhor diz que a língua é uma espada de 2 gumes. Ela tanto abençoa como amaldiçoa. Então um homem de Deus ele não pode nunca falar palavras torpes. Está escrito na Bíblia. Nunca diga coisas ruins para uma pessoa. Já falei sobre isso em outras lives, que a língua tem poder para destruir e para abençoar. Por quê? Porque o diabo escuta. Tudo que tu falar, ele escuta. Ele não conhece teu pensamento, mas ele escuta. Amém, irmãos? Tá, vamos lá. Ó, ministeriais, né? Então, um apóstolo tem o dom ministerial. De semelhante modo, ser um doutor não é um dom espiritual, mas um dom ministerial também, né? Que visa ministrar para o corpo de Cristo. Na primeira parte deste capítulo, Paulo listou os dons espirituais, irmãos. Tem no 1 Coríntios 12, 8, né, até o 10. Ó. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, pelo Espírito. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Amém? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de cura. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro,
a profecia e a outro o dom de discernir os espíritos. Tem esse dom, irmãos. Eu discerno, graças a Deus. E a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Isso sim são dons espirituais, irmãos. Não são dons ministeriais, amém? Os dons do Espírito podem ser manifestados por intermédio de leigos, sabia? Pois Paulo disse, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Por isso que vemos pessoas assim, às vezes, que nem crentes são, nunca entraram na igreja, fazendo coisas boas, né? Porque o Espírito de Deus, né, quando é recebido, ele pode dar dons para as pessoas, para os leigos, aqueles que não entendem muito a palavra, mas que aceitaram Jesus algum dia, né? Aceitaram a palavra dita por uma pessoa, né, irmãos? Há também pessoas no ministério dotadas com os dons do Espírito e não as achamos de dons espirituais, conforme Paulo disse. O Senhor estabeleceu ministérios. O Senhor estabeleceu ministérios. 5 dons ministeriais na igreja. Sabia que existem 5 dons ministeriais? Vamos estudar. Ao escrever para a igreja de Éfeso, o apóstolo listou os dons e disse que quando Jesus subiu ao céu, ele mesmo deu uns para apóstolo, amém? Outros para profetas, outros para evangelistas, amém? Graças a Deus eu recebi esse dom, irmãos. E outros para pastores e doutores. Eis aí os 5 dons. Pegaram? Então, na epístola de Paulo aos Coríntios, a respeito desses dons ministeriais, observamos que nem o ministério de um evangelista, nem o de um pastor está listado. Amém? 1 Coríntios 12, 28. Uma vez que o pastor é o líder da igreja, seu dom ministerial está incluído no ofício dos governantes. Amém? A operação de milagres e os dons de cura fazem parte do ofício de um evangelista. Sabia? Graças a Deus, irmãos, eu já tive prova. Eu não me, como é que se diz, eu não me nunca me proclamei evangelista. As pessoas que começaram a me chamar, porque eu orava e oro até hoje para qualquer pessoa enferma, e a pessoa é curada no nome de Jesus. Jesus cura, porque eu conheço as verdades, prego a palavra e a pessoa é curada, porque ouve a palavra. Se ela ouve a palavra e aceita, ela é curada. Então, a operação de milagres e os dons de cura fazem parte, não está dizendo que é só, fazem parte, né, irmãos, do ofício de um evangelista. Daqui a pouco, né, um obreiro também, qualquer pessoa, né, irmão? Um apóstolo, né, um pastor, também tem esse dom. Ele conhece a palavra, ele tem a fé. Nele tem o Espírito Santo, né? Amém? Filipe, né, irmãos? Filipe era o evangelista, né? Filipe é um exemplo de evangelista do Novo Testamento. A palavra diz em Atos 8, 5, 7. E descendo Filipe à cidade de Samaria,
lhes pregava a Cristo. Quer dizer que tu tem que pregar, irmão. Não adianta chegar numa pessoa e orar, só orar. Por isso que muitas vezes as orações não funcionam, porque uma pessoa chega, pede oração, né, para um obreiro, para um pastor, né, e a pessoa vai e ora. Né, e muitas vezes a pessoa não alcança a vitória na cura ou no problema, porque faltou a palavra, sabe, irmãos? Porque a própria palavra testifica isso. Ela diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então tu prega a palavra primeiro para a pessoa. Se é uma cura que ela quer, por isso tu tem que ter entendimento da Bíblia. Se é uma cura que ela quer, tu tem que saber onde estão as palavras de cura. Salmo 103:13, né? 1 Pedro 2:24, Êxodo 15:26, né? Isaías 53:4 até o 5. Qualquer uma dessas passagens tu pode ler para a pessoa antes de orar. E explicar. Pregou. Daí a oração é só um complemento. O que cura é a palavra, irmãos. Pegaram? A palavra. Porque a palavra vem de Cristo, vem de Deus. Né? Amém? Então, descendo Felipe a Samaria, pregava. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia. Entendeu, irmãos? Eles prestavam atenção no que Felipe dizia. A palavra diz nessa passagem, mais para frente, se lê tudo, que muitos eram curados, aleijados, tudo. Porque ouviam a palavra de Deus. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado. Espíritos imundos saíam de muitos, clamando em alta voz. Os demoniados, só de ouvir a palavra, tu vê Felipe falando assim, pregando, os demônios ouviam e saíam das pessoas. Nem Felipe não diz aqui que Felipe orava, diz que Felipe pregava as verdades, e os demônios entendeu, irmãos? A pregação vale mais que a oração. A palavra de Deus que tem poder de cura e de libertação, não a oração. Estou dizendo para não orar, temos que orar. Bem, temos que orar uns pelos outros, né? Mas a oração sem palavra, eu não acredito. Muitos, sei lá, acreditam, né? Mas eu só acredito na oração com a palavra, né? Então, saíam clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos, irmãos, eram curados. Atos 8, versículos 5 ao 7. Mais adiante, Felipe foi chamado de evangelista. Daí Felipe foi chamado de evangelista, porque o evangelista prega a palavra e ora. E as pessoas ouvem e são curadas. Amém? Vamos compartilhando aí, irmãos. Vamos compartilhando, tá? Para as pessoas saberem as verdades. Amém? Aprender. Assim, ó, um evangelista do Novo Testamento, ele é dotado de dons sobrenaturais, sabia? Como a operação de milagres ou dons de curar. Esses dons são necessários para compor o seu ofício. Se um evangelista se proclama evangelista e não acontece isso, então ele não é. Amém, irmãos? Vão compartilhando para abençoar pessoas, tá? Esses dons são necessários para compor o seu ofício. Muitas vezes chamamos as pessoas de evangelistas, embora na verdade o ministério delas seja o de exortar. Tá, irmãos? Tem que saber diferenciar isso.
Paulo escreveu a respeito dos exortadores na carta aos Romanos. Aqueles que admoestam os pecadores a serem salvos, mas não possuem nem obras relacionadas aos dons da operação de milagres e de cura, nem o sobrenatural em sua vida, não são evangelistas, amém? Não são. E sim, eles são exortadores. Eles exortam as pessoas. Né? João, né, irmãos? João Batista, né, era um exortador. Pregava Jesus Cristo, né? Pregava o arrependimento, o batismo do arrependimento. Né? Fazia com que as pessoas se arrependessem. Ele exortava as pessoas. Então, João Batista era um exortador, né? Ó, conforme salientou nos versos 29 e 30 do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo se referiu a um dom ministerial, quanto à variedade de línguas. Ele não falou sobre ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas. Ele pergunta, ó, são todos apóstolos? Não, né? São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Não são, né, irmãos? Em seguida ele pergunta, falam todos diversas línguas? Não, né? Interpreto todas? São interpretadores de língua? Não, né? A resposta é não, né, irmãos? Sempre não. Não são, né? Não se referia ao fato de as pessoas serem cheias do Espírito Santo e falarem em línguas, mas sim aludiu à ministração em línguas na reunião pública com interpretação. Nem todos fazem isso, sabia? Até hoje, irmãos, em todas as igrejas que eu já frequentei, eu nunca vi um intérprete. Eu oro a Deus para que Ele me dê esse dom de falar, mas de interpretar também. Eu nunca vi um intérprete de línguas. Vejo as pessoas falarem em línguas nas igrejas, mas nunca vi um intérprete. Isso é um dom maravilhoso, irmãos. Irmãos, eu pergunto, as línguas são importantes? Você acha que as línguas são importantes? São, irmãos. Falar em línguas é uma porta aberta, é o primeiro passo para receber o Espírito Santo. Fala em línguas é sinal que o Espírito Santo está na pessoa, está em ti. Hein? Muitos cristãos estão sendo roubados das bênçãos que Deus pretendia lhes dar, por crerem que o falar em língua não é para todos. Mas é, irmãos, todo aquele que quer o Espírito Santo, ele tem que falar em línguas. Tem que querer. Amém? Peça. É porque se trata de um dom de menor importância. Por isso que as pessoas acham que... Mas é de grande importância na igreja, no corpo de Cristo. Os membros, amém? No início da minha caminhada cristã, antes de ter ciência de que não tinha quaisquer dons espirituais, lembro-me de dizer, temos sabedoria e conhecimento. Né? Tenho sabedoria e conhecimento. E esses são os dons mais importantes. Eu não aprendia que Paulo não estava falando a respeito da sabedoria e do conhecimento intelectual. As Escrituras dizem, porque a uns, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outros, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. 1 Coríntios 12, 8, né? Nesse verso, o apóstolo se referiu aos seguintes dons espirituais: a palavra da sabedoria
e a palavra da ciência. Amém? No entanto, em línguas, ignorância afirmava: tenho sabedoria e conhecimento. Então eu tinha que ter o dom de línguas também, né? Eu não sabia. Alguns pentecostais podem ter aquele dom insignificante mencionado bem no final da lista, o dom de línguas. Ele, porém, não é muito importante. Não necessitamos dele, pensava eu, né? Para minha grande surpresa, o Espírito de Deus, pela sua palavra, começou a me mostrar que precisava me encher dele, irmãos. Sabia? E quando isso aconteceu, eu falaria em línguas. Daí eu comecei a falar em línguas, irmãos. E falo, graças a Deus. Então peça, irmãos. Amém? Deixa aqui o nosso estudo. Amém? Então é isso, irmãos. Que eu queria dizer para os irmãos. Que o dom de línguas é maravilhoso. É do Espírito. Precisamos. Então, os dons ministeriais também, né? Procurem descobrir os seus dons e seja útil, seja um membro do corpo de Cristo. Deu para entender, né? O que é um membro do corpo de Cristo? Né? Função, exercer funções. Não pense que ir à igreja e ficar sentado ali ouvindo o pastor e recebendo oração, cantando, louvando, basta. Não basta, não. Se você é um membro do corpo de Cristo, tem que ter função. Tem que ter função. Tem que ter função. Descubra qual é o seu dom e exerça. Comece falando de Jesus para as pessoas, no teu bairro, na tua casa, no teu trabalho. Ore por uma pessoa, fale de Jesus para ela. Leia mais a Bíblia, irmãos. Leia para ter conhecimento da palavra. Para ser um membro, tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que conhecer a palavra. Leia. Não leia a Bíblia só quando vai na igreja, quando o pastor diz versículo tal, capítulo tal, livro tal. Né? Não leia só na igreja. Quando estiver em casa, tire um tempo para ler as Escrituras. Amém? Exerça o seu dom, seja ele ministerial ou espiritual. Aprenda a exercer, ore e peça o dom de línguas, que é o primeiro, que temos que ter. Daí, falando em língua, temos o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nós, ele nos auxilia a exercer os dons ministeriais e espirituais. Faça isso, ore e peça a Deus. Diga que você quer ser um membro atuante e praticante. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus para encerrar nossa live?
pois tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti. Exaltado, aleluia, aleluia, Deus é o nosso Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus, a cada um nesta noite. Sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Amém.